O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná ajuizaram uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata do processo de contratação de parceria público-privada pela Prefeitura de Foz, criada para gerir o Hospital Municipal, as UPAs João Samek, Morumbi, a UPA do Porto Meira e o SAMU. A suspeita é de desvio de finalidade para favorecer a empresa que venceu a licitação. O contrato teria duração de 30 anos, gerando uma despesa de 4 bilhões de reais para o município. As parcerias público-privadas na saúde foram sempre alvos de polêmicas e dúvidas. A aprovação das PPPs trazia sempre à tona a incerteza de entregar a saúde do município nas mãos de uma empresa privada por 30 anos. O tema, então, chegou ao Ministério Público Estadual, que resolveu investigar os possíveis contratos das parcerias. O Ministério Público Federal se uniu às investigações e foram constatadas diversas irregularidades no modelo de contrato. Realizados os estudos entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, chegamos à conclusão que essa ação preventiva, visando evitar a malversação de dinheiro público, era de interesse não só dos munícipes, não só do Estado do Paraná, mas também da União Federal. Em sendo assim, tecnicamente, o mais correto a ser feito era uma união de esforços também visando a economia de dinheiro público, já que o Ministério Público Estadual havia instaurado um inquérito civil e o Ministério Público Federal havia instaurado outro, ambos investigando os mesmos fatos. Concluiu que a contratação da parceria público-privada cogitada pelo município de Foz do Iguaçu não tem por objetivo satisfazer o interesse público. É uma licitação direcionada, cuja empresa já estava previamente escolhida e o objetivo, na verdade, era transferir recursos públicos bilionários para essa empresa, para depois viabilizar o rateio de dinheiro público entre os empresários e os gestores públicos. Nas 110 páginas do processo, a Procuradoria chegou a algumas datas que, segundo os promotores, provam como o esquema funciona. O Conselho Gestor, que iria verificar a formação dos contratos, foi montado no dia 27 de agosto de 2015. E um suposto primeiro edital de licitação para selecionar a empresa vencedora teria sido divulgado em 9 de setembro do ano passado. A vencedora foi a empresa Atual Médica. E no dia 19 de setembro, a empresa divulgou os estudos para a implantação da parceria. Foi aí que o problema surgiu. Durante as investigações, os promotores descobriram que a primeira reunião para Conselho Gestor foi, na verdade, no dia 29 de dezembro de 2014. Uma data em que a Prefeitura estava em férias coletivas e em que a empresa Atual Médica, que havia vencido a licitação em 2015, já estava participando. Outra irregularidade foi a falta de estudos feitos pela Prefeitura. Segundo a promotoria, toda essa responsabilidade foi transferida para a empresa que venceu a licitação. Sem estudos próprios, não teria possibilidades de saber se a implantação das PPPs seria boa ou não para o município. O município deixou de realizar uma série de estudos técnicos obrigatórios para a contratação de uma PPP. O município sequer fez estudos de viabilidade econômica, financeira, orçamentária. O município deixou de levantar a despesa realizada em anos anteriores com a área de urgência e emergência para dimensionar o valor desse contrato. Uma série de irregularidades que comprometem irremediavelmente todos os atos praticados. Segundo a promotoria, o esquema das PPPs está ligado também à Operação Pecúlio, que investiga supostas fraudes na Prefeitura de Foz. 2 presos da operação também estão envolvidos nos processos de contratos das parcerias público-privadas. As investigações também chegaram ao Legislativo de Foz. Antes dos vereadores aprovarem a lei das PPPs, um ofício foi enviado para os 15 parlamentares. Ela tem relação com a Operação Pecúlio da Polícia Federal, porque embora
a investigação do Ministério Público, que iniciou em novembro do ano passado, já tivesse apurado provas robustas do direcionamento da licitação para a contratação da parceria público-privada na área da saúde em Foz do Iguaçu, as provas colhidas no âmbito da Operação Pecúlio reforçam. Como as investigações não terminaram, não é possível ainda prender alguém. Por ora, o Ministério Público pediu que todos os projetos ou leis que envolvessem parcerias públicos-privadas sejam cancelados. Não chegamos a todos os responsáveis. Seria prematuro encerrar as investigações hoje e, em virtude do montante apurado, do potencial lesivo que essa parceria pública-privada poderia trazer financeiramente, ou seja, mais de 4 bilhões de reais, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal entenderam por bem solicitar judicialmente o cancelamento para que depois, em um segundo momento, sejam feitas as respectivas responsabilizações cíveis e criminais. Por meio de nota, a Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que o processo de licitação da PPP está suspenso e aguarda parecer da Procuradoria sobre legalidade e constitucionalidade. A nota também diz que o prefeito Reni Pereira irá cumprir a determinação da ação civil pública se for notificado antes do parecer da Procuradoria. E depois das prisões feitas na terça-feira pela Polícia Federal, o prefeito Reni Pereira determinou que seja feita uma força-tarefa para rever todos os contratos mantidos pelo município. Reni Pereira é um dos alvos da Operação Pecúlio da Polícia Federal, que investiga irregularidades irregularidades envolvendo supostas licitações fraudulentas para a contratação de obras para o município com verbas do SUS e do PAC. As investigações vêm sendo feitas há 2 anos e apontam para um desvio de cerca de 4 milhões de reais pelo esquema de corrupção.